Hello people, good morning, tudo bem? Então, nós estamos aqui para mais uma aulinha, né? E hoje eu vou responder com vocês o exercício que eu passei na última aula, que foi um resumão de tudo que nós vimos durante esse bimestre, certo? O livro inteiro, que se resumiu basicamente em occupations, né, que é profissões, ocupações, e simple past, né, que é passado simples. Nós vimos o uso do was, do were, os verbos os verbos regulares, verbos irregulares e o uso do did, né? Durante as respostas eu vou fazendo com vocês uma breve revisão de cada um deles, tá? Então, peguem aí o caderno de vocês, tenho certeza que vocês já responderam, né? Que algumas pessoas me mandaram as fotos. E vamos conferindo aí comigo, palavra por palavra, de cada questão, certo? Então, vamos começar aí. Primeira questão. Write in the English the jobs. Você vai escrever em inglês cada nome desses, né? Arquiteto em inglês, nós já vimos todos eles, né? Todos os vocabulários deles. E arquiteto em inglês nós sabemos que é architect. Architect. Certo? Então, escrevam aí. Músico é musician. Musician é músico. Engenheiro, nós sabemos que é engineer. Engineer. Cantor, singer. Enfermeira, nurse. Bombeiro, firefighter. Advogado, lawyer. Ator, actor. E professor, que é o mais fácil, né? Teacher. Ok? Então, vamos para a segunda questão. Na segunda questão, complete as frases com was e were. Eu expliquei para vocês que o was e were é o passado do verbo to be. Ou seja, se o verbo to be diz que é o verbo ser ou estar, was e were significa estava ou estavam, certo? No passado, né? Então, was a gente sempre usa em quais pronomes? I, eu. She, ela. He, ele. E it, que é ele ou ela para animais, coisas e objetos. Então, was, só repetindo, was é para I, she, he, it, is. It, sorry. I, she, he e it. Esses 4 pronomes nós usamos was, que é basicamente as palavras do singular. Se for plural, geralmente nós usamos o were. Quais os pronomes que usamos no were? You, they e we, tá? Esses 3 pronomes usamos were, que é os do plural. Então, vamos lá. I singer when I lived there. I, que é eu, nós sabemos que usamos was. Então vai ficar I was singer, then I lived there. Próxima frase. Já tem a palavra you aí, né? Então vamos usar o quê? Were. Então vai ficar were you there last night? Próxima frase, she, que é ela. Nós usamos o quê? Was. Então vai ficar she was not home. Próxima frase, they, pronome they, nós usamos were. Então vai ficar they were not good students. Próxima, we, que é nós, vamos usar were novamente. Então vai ficar we were doctors. E por último tem he, que é ele. Vamos usar was novamente, que vai ficar
He was in Science from Poland. Certo? Então, vamos para a terceira questão. Que vamos passar dos verbos irregulares para o passado. O que são os verbos irregulares? São aqueles que a gente, quando coloca no passado, temos que olhar a tabelinha, né? Que ela tem uma fórmula pronta já de como está no passado. Esses são os verbos irregulares. Os verbos regulares são os mais fáceis, são aqueles que a gente só precisa acrescentar ed no final do verbo e ele está já no passado, certo? Mas esses aqui da questão são os verbos irregulares, que tem que olhar a tabela. Então, sleep, como é que fica sleep no passado? Que é dormir, vai ficar dormido, né? Ou dormiu, vai ficar slept. Já go, que é do verbo ir, vai ficar went. Run, que é o verbo correr, vai ficar run. Que é só trocar o U pelo A. Eat, que é do verbo comer, nós vamos usar ate, que é comiu, né? Comeu. E buy, que é do verbo comprar, vai ser both. Make, que é fazer, vai ficar made. Drink, do verbo beber, vai ficar drank. Só trocar o I pelo A, drunk. E por último, see, que é do verbo ver, vai ficar saw. Certo? Quarta questão. Reescreva as sentenças usando o passado simples. O que é que você tem que fazer aí? Você vai apenas olhar quem é o verbo principal da frase e colocar esse verbo no passado. E o resto repete tudo, porque aí são frases afirmativas, né? Depois eu explico que é a próxima questão, como ficam as frases negativas e interrogativas. Mas essas aqui são as mais fáceis, que é a afirmativa. Só pega o verbo, coloca no passado e só. Primeira frase tem I go to the mall. Eu vou para o shopping. Quem é o verbo principal da frase? Go. Então, como é go no passado? Went. Então, só é fazer essa troca e a frase já está no passado. Então, vai ficar I went to the mall. Certo? Segunda frase, letra B. She make the dinner. Quem é o verbo principal da frase? Make. Então, make no passado fica como? Made. Então, vai ficar she made the dinner. She made the dinner. Letra C. My brother do your exercise. Qual é o verbo da frase? Do, que é o verbo fazer. Verbo fazer também. Então, como é o passado de do? Done. Did, aliás. O passado de do é did. Então, vai ficar My brother did your exercise. Certo? Então, esse é o passado simples dessas frases. Na quinta questão, tem essa. Agora é o momento de usar a palavra did, tá? A palavra did, eu expliquei para vocês que ela é o quê? Ela é um verbo auxiliar que indica que a frase está no passado. Se ela indica que está no passado, então não precisamos colocar o verbo no passado, porque seria redundante. Então, se isso só ocorre em frases negativas e interrogativas, tá? Então, negativas, esse did vem acrescentado com not, né? Vai ficar did not ou didn't. E ela sempre aparece antes do verbo principal. Já em frases interrogativas, ela vai aparecer no começo da frase e o resto tudo repete, certo? Lembrem de colocar a interrogação no final da frase.
Então, a primeira frase que já vem com a interrogativa, lembrando que temos que colocar, o verbo não precisa mais estar no passado. Então, essa frase daí a primeira frase é She visited your parents. Ela visitou seus pais. Então, para colocar no passado, nós colocamos o did na frente da frase e tiramos o ed da palavra visit, tá? Que não precisa estar no passado. Então, vai ficar Did she visit your parents? Com interrogação. Did she visit your parents? Na segunda frase, ela está pedindo para você colocar na negativa, que é quando a gente acrescenta o didn't, tá? Ou did not. Então vai ficar Tom didn't go to the cinema, tá? Tá trocando aí o went pelo go, já que não precisamos colocar o verbo no passado. Então vai ficar Tom didn't go to the cinema. Terceira frase, interrogativa novamente. They ate barbecue yesterday. Como colocar essa frase na interrogativa? Colocando o did. Vamos ficar Did they eat barbecue yesterday? Certo? Coloca o did na frente e troca o ate por eat. E a última frase, que é negativa novamente, vai ficar, tem aí, I walked all day today. Eu andei o dia todo hoje. Então, no passado e na negativa, I didn't walk all day today. Didn't e walk, sem o ed no final do verbo, certo? Esse foi o nosso exercício. Espero que vocês tenham acertado bastante aí. E na próxima aula, nós já vamos iniciar o livro 3, tá? Que é o do terceiro bimestre. Certo? Então é isso. Bye, bye, gente.